Olá, bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você, com a sua casa e com a sua família. Nós estamos na nossa jornada no Salmo 119. Nós estamos lendo todo o Salmo 119 em 22 partes. Nós dividimos de acordo como o próprio salmista dividiu, em 22 partes. Cada uma das 22 partes, uma letra do alfabeto hebraico. Nós já falamos do Aleph, do Beit. Hoje nós vamos falar do Gimel, a terceira parte, a terceira porção do Salmo 119. Eu quero meditar com você a partir do versículo 17 até o verso 24. Peço que você abra o seu coração, esteja nessa manhã ou nesse momento que você me assiste, completamente aberta para a palavra de Deus, porque ela é fonte de inspiração, fonte de iluminação para as nossas vidas. Quero que você se prepare o seu coração e convide mais alguém para participar desse momento devocional. Ao final nós vamos orar, nós vamos ler, meditar e orar. Então vamos agora nos preparar o nosso coração para essa leitura, meditação e oração. Vamos lá, Salmo 119, versículo 17, porção Gimel do Salmo 119. Sê generoso para com teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Consumida está a minha alma, por desejar incessantemente os teus juízos. Increpaste os soberbos, os malditos, que se desviam dos teus mandamentos. Tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois tenho guardado os teus testemunhos. Assentaram-se príncipes e falaram contra mim, mas o teu servo considerou nos teus decretos. Com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. Que bênção podermos iniciar o dia ou pararmos no meio do dia ou encerrarmos o dia com a leitura dessa porção da palavra de Deus, o Salmo 119. Você já reparou que cada versículo do Salmo 119 faz menção à palavra de Deus? Quer seja usando o termo decretos, juízos, lei, mandamentos, enfim, palavra. A palavra de Deus é mencionada em cada um dos 176 versículos do Salmo 119. E o versículo 17, para iniciarmos aqui a nossa meditação, diz: sê generoso para com teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. É como se o salmista pedisse mais tempo de vida. É como se o salmista estivesse falando aqui: Senhor, me dê mais vida. Seja generoso comigo para que eu possa continuar observando a tua palavra, lendo a tua palavra, meditando como nós estamos fazendo aqui e praticando a tua palavra. Veja, o salmista tem tanto prazer na palavra de Deus que ele quer viver mais para colocar essa palavra em prática. Que esse seja o seu desejo. Ore ao Senhor hoje: Senhor, me dá mais tempo de vida para que eu possa observar a tua palavra, para que eu possa pregar a tua palavra, para que eu possa difundir a tua palavra. Que coisa maravilhosa esse versículo. Versículo 18: desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Aqui está uma preciosidade do Salmo 119. Desvenda os meus olhos para que eu possa contemplar a tua palavra, para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei. Ou seja, para que nós entendamos a Bíblia. Nós não podemos ler a Bíblia como um livro qualquer, como uma literatura, como eu tenho aqui atrás de mim, como um livro qualquer, com atenção, compreensão, anotação. Sim, esses recursos são viáveis, são válidos, porém a Bíblia, a palavra de Deus, carece da iluminação do Espírito Santo de Deus. Então você não vai compreender as Escrituras se você não tiver iluminação, se Deus não desvendar os seus olhos para que você possa ver. Por isso, toda vez, antes de ler a palavra, antes de ler a Bíblia, faça uma oração e peça que Deus te mostre, te ilumine, fale com você, porque embora a Bíblia tenha início, meio e fim, tenha contexto, tenha texto, tenha enredo, tenha história, é a palavra de Deus. É Deus se comunicando com a gente. Então, desvenda os meus olhos, que caiam as escamas dos meus olhos,
Faça essa oração. Que caiam as escamas dos meus olhos para que eu possa contemplar a tua palavra. Amém? Você pode escrever aí nos comentários. Amém. Glória a Deus. Faça um comentário aí. Versículo 19. Sou peregrino na terra. Não escondas de mim os teus mandamentos. Veja, o salmista ele se vê como estrangeiro. Sou peregrino na terra. E quem é peregrino precisa de direção. É uma metáfora que ele usa aqui. Como se fosse uma metáfora. A gente pode tomar como uma metáfora, até porque nós não sabemos quem foi que escreveu esse salmo. Talvez ele tenha escrito de forma literal aqui, mas suponhamos que seja uma metáfora. Sou peregrino na terra. Não escondas de mim os teus mandamentos. Ou seja, quem é peregrino precisa de orientação. Um estrangeiro que está aqui no Brasil, ele precisa de direção. Hoje mesmo eu estava, por incrível que pareça, eu estava na rua e de repente uma estrangeira me abordou e me perguntou onde ficava determinado lugar. E aí eu sabia e eu pude orientar. Eu falei, você vai ali, vira à direita, depois você vira à esquerda e vai direto e você vai chegar no lugar. Ou seja, o estrangeiro ele precisa de direção. Que maravilha, Deus me deu a oportunidade de ver esse versículo aqui na prática hoje. No momento em que eu gravo esse vídeo. Versículo 20. Consumida está a minha alma por desejar incessantemente os teus juízos. Desejar. Deseja a palavra de Deus. E não deseja apenas por um instante, mas de forma constante. Versículo 21. Increpaste os soberbos, os malditos que se desviam dos teus mandamentos. Ou seja, repreendeste os malditos. Aqueles que se desviam dos mandamentos são malditos. E é por isso que o Senhor repreende aqueles que se opõem à palavra, que se opõem à palavra de Deus. Versículo 22. Tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois tenho guardado os teus mandamentos. A oração do salmista nesse momento aqui é essa: Senhor, que eu não tenha nenhuma vergonha, nenhum motivo de vergonha, nenhuma desonra na minha vida, porque o Senhor sabe que eu me apego à tua palavra. É uma espécie de oração, não uma barganha, mas é um pedido que ele faz. Senhor, já que eu sou assim fiel à tua palavra, não permita que eu seja envergonhado. Faça essa oração, o Senhor vai escutar se você sente que deve fazê-la. Senhor, que eu não seja envergonhado, eu observo a tua palavra, eu sou teu servo. Versículo 23, assentaram-se os príncipes e falaram contra mim, mas o teu servo considerou nos teus estatutos. Independente das circunstâncias, independente de quem esteja falando, independente da perseguição que esteja acontecendo, eu vou continuar firme na palavra. E o último versículo: com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. A palavra de Deus deve ser o seu maior prazer. Quais são os prazeres da vida? Enumere agora os prazeres da vida. Comer, dormir, namorar, viajar, enfim, descansar, estar em família, passear. Quais são os prazeres da vida? Que a palavra de Deus seja o seu maior prazer. E que a palavra de Deus seja o seu grande conselheiro. Às vezes a gente busca conselheiros, às vezes nós buscamos conselhos, mas esse livro aqui é o grande conselheiro das nossas vidas. Busque direção para a sua vida na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Vamos orar nesse momento? Pai, obrigado por esse momento aqui que nós tivemos e estamos tendo, e por essa jornada, por essa devocional, por esse tempo de consagração, de busca no Salmo 119. Que o Senhor possa iluminar a nossa mente, o nosso entendimento. Que o Senhor possa tirar de nós toda a vergonha, todo o opróbrio, toda a desonra, porque nós buscamos a Tua palavra, Senhor. Porque nós amamos a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa abençoar os nossos caminhos, que nós possamos ter direção, que nós possamos ter, Senhor Deus, rumo, saber o rumo correto, tomarmos a decisão correta, Senhor Deus, baseados na Tua santa palavra. Nós pedimos que o Senhor nos conceda mais tempo de vida, para que nós possamos continuar apegados à Tua palavra, pregando a Tua palavra,
vivendo para a glória de Deus. Nos dê mais tempo de vida, Senhor. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus, para que o Senhor ilumine o nosso entendimento, desvende os nossos olhos, para que nós possamos enxergar a Tua palavra, para que nós possamos entender a Tua palavra. Em nome de Jesus, abençoa essa pessoa que está assistindo agora e orando comigo. Se for necessário cura, que o Senhor possa curá-la. Se for necessária libertação, que o Senhor possa libertá-la. Em nome de Jesus. Amém.